Pessoal, vamos trocar uma ideia, vamos conversar hoje, domingo aqui, e quem conseguir ficar até o final do vídeo aí, eu vou tentar passar uma visão. E vou falar aqui pra vocês, cara, nunca, nesse período de 2026, nunca foi tão fácil ser homem, nunca foi tão fácil ser um homem com dinheiro, e nunca foi tão fácil você se destacar e vencer e ficar longos metros na frente do seu concorrente. Por que que eu falo isso pra vocês? Eu falo, se você prestar atenção ao seu redor, se você prestar atenção, às vezes, no seu ambiente ali, tanto de trabalho, tanto de residência, tanto onde que você mora, se você olhar ao seu redor, seus concorrentes, o que eles estão fazendo, cara, você vai ver que é tão fácil você conseguir passar na frente, você conseguir ultrapassar, cara. Por quê? Por que eu falo isso pra vocês assim? Porque, meu, muitas pessoas estão, homens, né? Eu tô falando aqui de homens aqui, cara, se auto-sabotando, com a cabeça toda fodida, e assim, já se entregou, já jogou as toalhas, e às vezes tá parado. Por que que eu falo parado? Porque eu falo assim pra vocês, cara, e assim, as oportunidades dos últimos anos, cara, é abundância. Por que abundância, as oportunidades? Eu falo assim, eu sou da década de 80. Eu sei que às vezes eu nunca fiz as coisas corretas. Assim, não, às vezes não acabei pegando determinadas oportunidades e fiz alguns e cometi alguns erros. E se você for reparar naquela época de 2000, ano 2000 para baixo, cara, as informações era totalmente escassa. As informações, dependendo se você não tivesse num lugar, um ambiente, ou às vezes com algumas pessoas ali correta, você nunca ia ter uma informação como hoje. Porque naquela época ali as informações de tecnológica, as informações eram um pouco limitadas. Hoje, cara, você tem informações em abundância. E o que que acontece naquele período? Se você conversar com uma pessoa um pouco mais velha, se você conversar com seu avô, com seus pais, naquela época, quem tinha algum recurso financeiro e não estava distraído e tivesse comprado algum terreno, tivesse comprado, vamos colocar terreno, porque às vezes você pegava lá o terreno, você comprava um terreno, às vezes dava uma entrada, parcelava, e ia construindo, ia fazendo casa de aluguéis, ia passar o tempo, o decorrer do tempo, uma década, cara, esse terreno, ele se valorizou aí sim, quase 200%. Então, assim, muitas pessoas que se deram bem, as pessoas que às vezes compram ali sem saber, né, só fazendo e vendo algumas pessoas comprando ali, essas pessoas estão bem, porque hoje é mais caro. Geralmente, aqui onde que eu moro, se você for comprar um terreno aqui, você vai pagar aí por volta mais ou menos de R$ 200.000, e mais as construções, né? E hoje é escasso o pedreiro, mão de obra. Então, assim, uma casa de 4 cômodos aí vai para mais ou menos um terreno, mas a mão de obra você vai gastar em mais ou menos uns 400 mil. Então, vamos colocar que, tipo, dobrou 200% do que antes, que você poderia comprar um terreno por R$ 50.000, até R$ 70.000, seu, né, ano de 2000, até R$ 70.000, e você ia gastar com a mão de obra que tinha abundância, você ia gastar mais uns 70. E você ia fazer uma bela casa. E hoje não, hoje esse valor ele dobrou duas vezes. Então, assim, isso foi o quê? Naquele período de uma oportunidade, que era a onda que havia, e as pessoas que não estavam distraídas, essas pessoas ela conseguiu surfar. O que, que eu falo hoje? Tanto para pessoa da minha idade e para pessoa nova. Cara, às vezes quem tem a minha idade já está no -10. Porque às vezes teve filhos cedo, pensões, término, divórcio, cara, o cara tá no -10. Então, e fora psicológico, zoado. Agora, pra você, pra uma pessoa que é nova, pra uma pessoa que tem 18 anos, quais as oportunidades que hoje tem? A internet, cara. Cara, eu vou deixar esse vídeo aqui, esse vídeo vai permanecer, e os outros vídeos, provavelmente pra vida inteira, e você vai ver como que eu e outras pessoas têm razão. Hoje a era é da internet. Hoje a era de vídeos. Hoje a era de você chamar atenção. Só que o que? O seu concorrente, ele se encontra distraído, o seu concorrente, ele se encontra com a cabeça zoada, ele se encontra parado. Por quê? E eu falo aqui pra vocês, cara, eu tava até vendo um vídeo do meu filho, que ele tem 19 anos. Eu fiz um vídeo, eu vou colocar aqui, vou postar aqui pra vocês, eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhada. 7 anos atrás, eu fiz para ele começar a gravar. Se ele tivesse permanecido, hoje ele estaria com 19 anos, ganhando uma renda no YouTuber, ganhando quase uma aposentadoria, e tava ali fazendo vídeo, cara, e ia fazer uma faculdade em determinado assunto. Eu acredito que ele ia ter, mas assim, ele teria que ter constância.
Só que eu fiz alguns vídeos, como que a gente, eu separei já faz um tempo, né, com eles. Aí eu mesmo ali, orientando ele ali, ele não seguiu. Ele não seguiu, fez alguns vídeos e não seguiu. Eu vou colocar aqui pra vocês. E já estamos aqui nessa altura e daqui a pouco eu volto a gravar mostrando a descida. Bom, galera, agora a gente já chegou aqui para ver um pouquinho aqui da vista, pra gente passear um pouquinho aqui e depois quando a gente for descer de volta, aí eu volto a gravar. Bom, galera, agora a gente está aqui no Clube de Gol Litoral Paulista e tô tomando coragem para eu voar. E se eu tiver E coragem. aqui, eu falo aqui, pessoal, pra vocês. Cara, o vídeo vai fazer 5 anos. Se tivesse com constância, eu, o mentor, orientando, grava, coloca vídeos, a plataforma de vídeos. Tava ganhando com AdSense, tava ganhando com curso online, ainda pegou, ia pegar a nova onda, porque quem começou naquela época lá, eu lembro que eu comecei bem na questão, porque eu sempre fiquei com aquela coisa, nunca consegui colocar cara, sabe? Eu sempre fiquei por detrás ali deles, para eles gravarem. Se eu tivesse colocado eu acho que estaria melhor. Que na época lá ainda foi bem no início ali do Primo Rico. Então, ok, era uma onda que quem permaneceu tanto a questão do AdSense, se você hoje for rodar um tráfego pago, se você hoje for rodar para ganhar novos inscritos, o AdSense hoje está caro, porque antigamente o AdSense que você ia pagar, era muito pouco, muito baixo. Então você coloca aí o cara que pegou lá, que ganhou inscrito pra caramba, comprou um AdSense mais de 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão de inscritos. O cara gastou muito pouco. Hoje está mais caro o AdSense, porque todo mundo quer atenção. Hoje todo mundo está na internet, muitas empresas estão se posicionando, até TV, não é? O caso é TV, a Netflix vai lançar também TV para as pessoas assistirem pelo celular. Então, hoje, essa onda, ela tá um pouco mais difícil. Mas eu não falo assim mais difícil, por quê? Porque eu acredito que cada um tem a sua personalidade, cada um. Eu acredito que a pessoa tem um dom, a pessoa já tem um dom, e a pessoa já tem um dom, já consegue dominar determinados assuntos, ou até mesmo a pessoa que às vezes vai começar totalmente ruim, até mesmo assim, por mim, a pessoa vai começar totalmente ruim, e as pessoas às vezes que estão te acompanhando, os seus inscritos, as pessoas estão vendo a sua evolução. E eu acho bonito, assim, eu acho bacana, porque eu acho uma coisa assim, natural, eu acho uma coisa natural, eu não acho que nem aquela coisa de alguns gurus que hoje tem algumas pessoas que montam alguns canais e a gente vê que é tudo mentira, às vezes ali para vender curso. O cara já coloca uma casa fodona, o cara já coloca um carrão, o cara já coloca uma Lamborghini que conseguiu fazer faturar tanto. E assim, às vezes a gente que é mais velho, a gente percebe que é mentira, porque nada é fácil. Um exemplo assim, você entendeu? Nada é fácil, a gente vê que é mentira. Eu vejo por mim. E como outros aí que já foram denunciados, já foram presos, sabendo que era golpe e mentiras. Então, eu falo assim para vocês, então eu acredito que a questão do natural, das pessoas ver, acompanhar a evolução, as pessoas ver que realmente aquilo ali, cara, tá dando certo, que tá dando certo, que a pessoa realmente tá evoluindo, e eu acho que a pessoa consegue se conectar mais. Então, o que eu falo para vocês? Hoje, as oportunidades é a internet. E assim, 99% das pessoas estão distraídas, alguns homens, eu falei em outros vídeos, cara, tenta estudar sobre a pirâmide de Maslow, você entendeu? Vocês têm que estudarem, eu não vou falar o que era aqui, vai lá e estuda. E vocês, cara, e as outras pessoas estão dormindo, cara. As pessoas estão dormindo, literalmente, as pessoas estão paradas, porque como que eu mostrei aqui, 5 anos, fez alguns vídeos, parou. Se você continuar, se você tem constância, cara, isso vai dar certo, cara. Não tem como não dar certo. Não tem como, cara. Não tem como dar certo. Você entendeu? E isso que eu falo, assim, é em tudo. Tanta questão. Porque, assim, que nem... O que eu falei para um menino? Eu falei para um menino de 20 anos, cara. E até legal, bacana, que ele, eu falei aqui em outros vídeos, ele tirou o passaporte, ele vai juntar o dinheiro, vai para Portugal, ele falou que vai viver uma experiência, uma vida como o deles é, do Via Infinita. Via Infinita. O que eu falei? Cara, se você tá com isso, cara, eu, eu acho da hora. Eu acho que é a melhor solução, às vezes sem experiência. Eu sei que vai passar perrengue, só que, cara, porque aqui no Brasil, não tem futuro. Você entendeu? Não tem futuro. Depois eu falo mais pra frente. E o que eu falei pra ele? Registra. Você tem que registrar. Registra a sua partida, registra os seus momentos, as suas dificuldades, porque eu acho que o futuro da internet vai ser isso. O futuro da internet vai ser isso. Vai ser a conexão verdadeira e a conexão, cara, da verdade. Porque você registrar, você passar o perrengue, quantos canais lá, os caras que já foram para Portugal, às vezes em casal, com filhos, os caras mostrando, registrando as dificuldades, e esses canais ali, eles acabaram tendo ali uma renda ali pelo youtuber ali, mostrando as suas histórias que passaram, os perrengues que passaram ali em Portugal. Então, assim, às vezes talvez não deu certo eles
na hora de migrar deu certo lá, não teve muito êxito, só que eles deram certo no digital, deram certo ali no YouTuber, na internet. E às vezes eles voltaram, retornaram para cá, e às vezes assim eles continuam ainda produzindo conteúdos falando a experiência que teve em Portugal. Então, eu falei para ele, cara, vai, dou a maior força. Eu até brinquei com ele. E o máximo na hora que der errado, eu te mando um pix para passagem para você retornar. Porque a gente gosta, a gente tem que valorizar essas pessoas. E assim, e eu vejo ali, aquele moleque ali, esse menino de 20 anos, cara, como que ele ficou, às vezes, muito escutando a gente, ficou escutando eu e outro colega, às vezes assim, às vezes a gente conversava muito, a gente falava muito pra ele, muitas experiências, falava pra ele, o que que eu falava pra ele? Cara, vocês pegaram os 20 anos do PT, vocês pegaram crise, vocês pegaram corrupções, vocês pegaram o momento mais difícil de questão de relacionamento. E o que, que eu quero falar pra você? Eu falei pra ele, cara, só de você não ter filho, só de você não pagar pensão, só de você não colocar um filho, talvez numa mulher errada, cara, você tá no zero e no um. Porque se você cometer esses erros, colocar um filho na mulher errada, se você cometer um erro, você pagar pensão, porque não é só financeiro, também emocional. Cara, você tá no zero, você vai pro -10. Você vai pro -10. Então, assim, você vai acabar se ferrando. Talvez você nunca vai retornar pro zero novamente ou pro um. Então, eu falei pra ele, cara, você tá no um, cara. E é normal. 99% das pessoas da sua idade tá passando por isso. Você entendeu? Você só tem que entender o jogo. Você tem que entender o jogo. Qual que é o jogo? Vai em alguns canais de relacionamento, entende o jogo. Olha pro relacionamento, talvez, dos artistas, dá um exemplo lá da Virgínia, e olha o que tá acontecendo. Ela acabou fazendo uma festa lá pro Vini Júnior, se despedindo, você entendeu? Então, se você olhar esse contexto que tá tendo ali, da Virgínia, da Virgínia e do Vini Júnior, né? Você vai entender o que tá ocorrendo, cara. E você vai conseguir entender o jogo e você vai conseguir sobressair. Porque eu acredito que isso é só momentâneo, cara. Porque se você, essa atitude que você tá fazendo, você tá na frente dos seus concorrentes, cara. Porque os seus concorrentes, eles já pararam, eles já desistiram, ele tá com a cabeça fodida, meu, eles já se entregaram, você entendeu? Porque eu falo até mesmo pessoas da minha idade, da década de 80, cara, as pessoas já estão com a cabeça ferrada. Meu, quantos colegas, quantas pessoas às vezes que eu vejo aí, cara, que já se desistiram, cara. E não entenderam o jogo. Falei hoje. Ah, mas, Fernando, você acha que eu tenho que fazer faculdade? Cara, eu já falei, e outras pessoas, outros canais gigantescos já falou sobre a questão de faculdade, cara. Eu conheço lá, até uma pessoa que trabalha comigo, não vou citar o nome. Meu, e ele é um cara teimoso. Ele é um cara que vive de status e de ego. Ele é o cara que quer sempre sobressair, talvez, das pessoas talvez ele quer sobressair pra ele ver que talvez ele não fracassou. Cara, ele fez direito, e não conseguiu na OAB. E mesmo se tivesse conseguido talvez a OAB, cara, advogado tá passando perrengue. Advogado tá passando perrengue. Se você não conseguir passar num concurso, porque você se forma com advogado, OAB, você vai passar num concurso de procurador, você vai passar num concurso de magistratura, você vai passar num concurso oficial de justiça, você vai passar num concurso de delegado da Polícia Civil, você vai passar num concurso de investigador de polícia, talvez você esteja bem. Mas se você estiver, às vezes assim, só com cliente, cara, eu acredito que você tem que alcançar o maior número de clientes. E como você vai conseguir alcançar? Cara, o youtuber. Quantas pessoas, quantos canais que tem? O cara é advogado, o cara acaba falando de conteúdo variados e o cara ganha muitos inscritos, uma comunidade e ele consegue fazer o processo dele online. E até mesmo médicos, alguns médicos estão se posicionando, estão conseguindo fazer uma comunidade e conseguindo consulta online, que hoje é regularizado. Nesses dias eu passei com uma pessoa, com um médico que, meu, é online. Ele tanto atende, ele ganhava num plantão de 12 horas R$ 1.200. Hoje, uma consulta, ele em casa, uma consulta, ele em casa, o conforto, ele ganha 250 em 15 minutos. Imagine se ele tivesse uma comunidade gigantesca no YouTube. Quantas pessoas, quanto dinheiro ele ia ganhar? Então, tudo é a internet. Tudo hoje, a era digital, tudo hoje vai ser a inteligência artificial, a facilidade, a revolução, cara. Não tem como você, cara, segurar a revolução. Então, o que que eu falo pra você? Só tem que continuar, só tem que prestar atenção, cara, e prestar atenção que os seus concorrentes, ele está tudo parado. Os seus concorrentes, cara, eles estão parados, eles estão distraídos, ele não consegue assistir um vídeo longo, cara, estão com a cabeça toda fodida, entendeu? Fica só às vezes no feed lá, no TikTok, às vezes assim, não consegue se concentrar, cara, não consegue se concentrar. E assim, não vai conseguir alcançar, muitas pessoas não vão conseguir alcançar, porque geralmente quem vai conseguir alcançar é 1%, cara.
Você entendeu? É 1%, infelizmente é 1% das pessoas que vão conseguir alcançar o sucesso. O sucesso é poucas pessoas que vão conseguir alcançar. Os outros 99 vão fracassar e os outros 99, eles vão ficar torcendo contra. Por quê? Por que eles vão ficar torcendo contra? Porque eles não querem ver você melhor do que eles. Ele não vai ficar, ele não vai torcer por você. Então, isso daí eu tô falando pro cara que ele quer realmente, cara, conseguir sobressair desses 99, que é muito fácil. É só você continuar, só às vezes você passar, talvez, vergonha, aparentemente, só você passar vergonha, só você, às vezes, pagar o preço, só você, cara, ser homem, tem orgulho de ser homem, tem orgulho, cara, e você aguentar o que tem que aguentar, meu, porque eu acredito que você vai ultrapassar esses 99% das pessoas.